Hoje nós temos algo muito importante para conversar. Talvez aquele que seja um dos assuntos mais resilientes, que envolve emagrecimento, dieta, saúde e nutrição como um todo, as calorias. O que está em jogo aqui é que talvez seja o centro de toda essa mitologia. É uma compreensão antiga, mas ainda muito enraizada na nossa sociedade, de que toda caloria é igual. Mas como assim, Fernanda? Deixa eu te explicar. Até hoje, ainda tem muita gente achando que não importa de qual alimento estejamos falando. Se eles estiverem a mesma quantidade de calorias, eles exercerão o mesmo impacto no nosso peso. Por exemplo, se você consumir 200 calorias de um pão de sementes e 200 calorias de um pão de trigo branco, eles valerão a mesma coisa e terão o mesmo impacto? Tem gente que ainda acha que sim. Por isso, hoje a gente vai resolver de uma vez essa história. E eu vou te mostrar porque muita coisa já te contaram não faz o menor sentido. E porque nem todas as calorias são iguais. Eu sou a Fernanda Calvo, nutricionista, e para começar a explicar porque nem todas as calorias são iguais, eu quero fazer uma comparação bem simples. Sabe quando vemos dois objetos, um leve e o outro pesado, sendo arremessados em queda livre de uma mesma altura? Nesses casos, de forma instintiva, nós sabemos qual cairá primeiro, não é? É claro que será o mais pesado. Isso acontece porque, por mais que a gravidade seja a mesma, o ar ou outros elementos afeta cada um de forma diferente devido à diferença de peso. Assim, o objeto mais leve vai sofrer mais resistência do ar, caindo por último, enquanto o mais pesado vai conseguir romper essa barreira com mais facilidade, descendo mais rápido e caindo primeiro. Nesse exemplo, a única forma dos dois caírem ao mesmo tempo seria no vácuo, onde apenas a gravidade influenciaria na queda livre e nenhum elemento externo, no caso o ar, estaria presente para alterar a trajetória dos objetos. Agora você pode estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com caloria? É simples. Imagine que o espaço onde essa queda livre está acontecendo é o seu corpo, que os objetos arremessados são os alimentos, que a gravidade são as calorias e que o ar é tudo aquilo que tem dentro de você, interferindo na trajetória de que está consumindo. Como o seu corpo, assim como o nosso planeta, não é um completo vácuo, todo alimento que você ingerir vai ser impactado por uma série de elementos, que com certeza vão exercer alguma influência sobre o que você consumiu. Ou seja, mesmo que a quantidade de calorias seja a mesma, isso não significa que os alimentos chegarão ao final dessa jornada da mesma forma, ao mesmo tempo, causando o mesmo impacto. Essa é a hora boa para te dar um exemplo, mas antes a gente precisa relembrar algumas coisas. Primeiro, você precisa entender que a caloria é a unidade de medida utilizada para definir a quantidade de energia que uma determinada fonte pode gerar. No nosso corpo precisa de energia e a nossa fonte de energia são os alimentos. Os alimentos que consumimos possuem nutrientes necessários para a nossa sobrevivência. Proteínas, fibras, carboidratos e por aí vai. Para poder acessar esses nutrientes, nós gastamos energia no processo digestivo. E de onde vem essa energia? Isso mesmo, das calorias. E você sabia que se você consumir uma porção de amêndoas com indicação de 170 calorias no rótulo, na verdade você receberá 129 calorias? Supostamente, isso acontece porque as amêndoas são digeridas de forma menos completa do que poderíamos esperar. Logo, menos calorias são gastas em todo o seu processo, uma menor absorção dessas calorias pelo corpo. Claro que devemos considerar que a resposta do corpo à digestão dos alimentos pode variar de pessoa para pessoa, com base em fatores como microbiota intestinal, estado de saúde e outros fatores individuais. Mas a ideia desse exemplo ilustra bem o que acontece quando a gente consome alimentos de origem vegetal com paredes celulares resistentes. Quanto mais fracas forem as paredes celulares, mais calorias nós obtemos para a produção de energia. Quanto mais fortes, mais calorias são mantidas no alimento. Quem já comeu milho sabe o que eu estou falando. E mesmo que a digestibilidade possa ser afetada pela estrutura da parede celular, ainda é recomendado
incluir esses alimentos ricos em nutrientes, como amêndoas, que é rica em gordura saudável e outros nutrientes e benefícios para a nossa saúde. E se você acha que são só as características específicas de cada alimento que influenciam nesse processo? Na verdade, há muito mais fatores decisivos nesse jogo. O modo como preparamos os alimentos, seja cozinhando, fritando ou processando a nossa comida, o nosso metabolismo, as nossas condições de saúde, os nossos hábitos de consumo, tudo isso afeta a forma como o nosso corpo vai processar as calorias e como elas vão se comportar. O fato é, eu posso comer o mesmo prato de batata doce que você, com a mesma quantidade, cozinhei da mesma forma e com os mesmos acompanhamentos. E mesmo assim, o processamento calórico dessa refeição vai ser diferente em cada um de nós. As calorias não são iguais, porque os alimentos não são iguais. Assim como nenhum corpo é igual e nenhum organismo está submetido às mesmas condições. Não estamos no vácuo com os alimentos sendo arremessados em queda livre. Por isso vou repetir, reduzir a quantidade de caloria que você consome no seu dia de forma deliberada e sem considerar essas tantas outras questões de extrema importância não vão fazer você perder gordura sim. O seu corpo é mais complexo que isso. E para perder gordura, há uma série de outras ações que você precisa considerar. Espero que tenha gostado desse vídeo e que ele de alguma forma tenha contribuído para ampliar um pouquinho a percepção sobre a importância da nutrição para o seu corpo e para o seu dia. Ainda ficou na dúvida? Comente aqui ou me mande uma mensagem no meu Instagram, fernandacalvo_nutri.